Meus amados, nós temos iniciado aos domingos uma série de mensagens. Começamos falando aos casais, depois nós fomos falar sobre a ansiedade, e hoje nós vamos falar sobre medo. Hoje nós vamos falar sobre medo. Aí as crianças ficou tanto esse negócio de divertidamente, eu falei, Rafael, tu é com Jesus na mente. Nem assisti isso aí não. Eu falei, pronto, tá aí. Vamos falar com Jesus na mente. Que a gente tem que aprender de Jesus, que Ele é manso e humilde. E cada vez que nós nos dedicamos a aprender da casa do Senhor, da palavra do Senhor, a sua vida ela dá um salto. Toda vez que a mente é aberta para que a semente do Senhor entre no teu coração, a tua vida é transformada. Tem alguém comigo aí? Eu quero convidar a minha esposa mais linda, mais bonita dessa casa, cheirosa, e não é para você cheirar. Deixa só para mim, perto. Como nós começamos no primeiro culto e foi ao contrário, que era para a gente ter sentado primeiro, nós ficamos em pé, e aí os irmãos, a cadeira para sentar, nós sentamos, hoje nós vamos sentar de novo, amém? Glória a Deus! Amém? Amém, amém, tá bom? Então vamos sentar. Aplauda Jesus aí. Graças a Deus. Meus amados, eu quero começar hoje. A pastora até tinha falado, prega sozinho. Eu falei, oxe, tu está querendo fugir logo do culto do medo? Não dá certo. A pergunta que eu quero fazer para nós iniciarmos é: se você não tivesse o medo que tem, aonde será que tu teria chegado? Aonde será que você estaria hoje? O que será que você estaria fazendo, Jason? Daniel, se o medo não tivesse colocado na sua frente e falado para você, não vai, aonde estaria o teu ministério? A pergunta, Lucas, é essa: até onde o medo tem nos resistido? Elsa, até onde o medo tem falado, não vai não, e acabou? Eu quero começar fazendo essa pergunta e trazendo isso para a sua reflexão, para nós começarmos a entender aqui essa noite, que muitas vezes nós, com as nossas religiosidades, colocamos a culpa no diabo. Fala para alguém que está do teu lado, para de culpar o diabo. Ele só vai até onde Deus deixa. Diga aí, para de culpar o diabo. Porque se tu sujeitar a Deus, se você sujeitar a Deus, se você resistir o diabo, ele é que vai fugir de medo. Então diga para alguém que está do teu lado aí, com aquela atitude da pastora Patrícia, diga para ele: está preparado? Está preparado ou vai ficar com medo? Não é com a atitude da pastora Patrícia, atitude, meu irmão. Pergunta: está preparado ou vai ficar com medo? Então vai lá, pega o cinto, vamos lá, pastor. Aleluia, glórias a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Nós vamos falar de medo hoje. E eu confesso que hoje eu estou com a mão gelada. E eu falei, não, meu bem, eu já escrevi aí, vai sozinho. Porque se nós deixarmos, o medo não é alguém que vem nos visitar só no Natal ou no Ano Novo. O medo, ele tenta bater a nossa porta todos os dias. Ele não tem um dia só de sossego. E aí, nós vamos começar hoje. Você tem aí a sua folhinha para acompanhar, perguntando o que é mesmo esse medo. Para a ciência, para a nossa vida secular, o que é esse medo? E aí, ele é descrito como uma sensação desagradável, né, pastor? É aquilo que nós sentimos quando achamos que estamos vivendo uma situação de perigo, alguma coisa assim importante, algo que possa nos prejudicar, algo que nos desestabilize. E ali está o Dr. Lucas, que pode falar muito melhor do que nós. Hoje nós precisamos falar muito pouco sobre isso, para não sermos corrigidos.
quando nós sentimos medo, a adrenalina, ela sobe bastante. E nós falamos disso no culto passado. A adrenalina é o hormônio, não é? Do nervoso, da ansiedade. É aquele hormônio que libera para nós um alto índice de tomar decisão. Porque ele vai lá e joga adrenalina no nosso ser. O nosso coração, ele palpita. Nós chegamos a tremer para que a gente tenha reação. Mas esse excesso de adrenalina nos deixa maus. E aí esse medo acelera até mesmo os nossos batimentos cardíacos. Então, na maioria das vezes, ele não é bom. A Bíblia ela trata esse medo como uma antecipação de algo ruim, ou muitas vezes uma preocupação excessiva. Só que quando nós paramos para estudar um pouquinho sobre o medo, o que foi descoberto do Arthur, que o medo também pode ser bom. Fala aí com alguém que está do teu lado, o medo pode ser bom, sabia? Fala, oxe, o medo pode ser bom? Sim, pastora Patrícia, o medo também pode ser bom. Em que ocasiões, pastor? Está aí, acompanhe com a gente. O medo pode ser bom em situações perigosas. Me ajuda aí, vamos lá. O medo pode ser bom em O medo pode ser bom em situações perigosas. São algumas coisas que a gente vai passando que ele vai nos servir como alerta. Olha lá, o medo pode ser bom. Na segunda coisa aí, nas decisões. Comigo, olha lá. O medo pode ser bom aonde? Tomada de decisões. Terceiro, o medo pode ser bom também para nos levar sobre o quê? O medo também pode ser bom para nos levar a reflexões sobre o quanto somos limitados e dependentes de Deus. É tremendo isso, pastor. 1 João, capítulo 4, versículo 18, ele vai deixar bem claro: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor ele expulsa ou ele lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Então veja, dê uma olhada bem aí no que a gente escreveu aí. O medo pode ser bom em situações perigosas. O medo pode ser bom em tomadas de decisões. O medo pode até nos levar a reflexões sobre o quanto nós somos limitados. Porque tu imagina alguém que não tem um pingo de medo. Ele se torna alguém inconsequente. Alguém que não consegue gerenciar o medo dentro de si. Ele não está nem aí. Ele atravessa a rua e se o carro vir matar ele, para ele tanto faz. Alguém que deixa o medo, que não deixa o medo ser benéfico para ele, é alguém inconsequente. Ele pega um carro e ele quer colocar 240 numa via que você sabe que o perigo é constante. Alguém que é inconsequente, ele quer brincar com armas letais e achando que vamos lá brincar aqui, qualquer coisa, não dá nada. Alguém que é inconsequente, muitas vezes ele sai pela cidade aprontando tudo, achando que ele é de aço. E quantos exemplos assim nós conhecemos? Uma pessoa que era inconsequente, qual foi o final dela? Qual foi o final dela? Tem alguém comigo aí? Qual foi o final dela? A morte. Pessoas inconsequentes são pessoas que não aprenderam que o medo é bom. Né, pastor? Está comigo aí hoje? Então vamos continuar. Isso, então vamos entender. Toda vez que o medo bater no seu coração, você precisa identificar se ele vai ser um medo que vai lhe trazer bons resultados ou se ele vai ser um medo que vai lhe parar. Nós precisamos entender, e nada melhor do que procurar entender isso, a não ser a luz da Bíblia. Você crê que a Bíblia tem todas as respostas? Você crê que a Bíblia tem todas as respostas? Então podemos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Abra ela em Mateus
capítulo 14. Mateus 14, verso 22. Aleluia, Jesus. Mateus 14, verso 22. Jesus anda por cima do mar. Aleluia, Jesus. Podemos ler? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda ou para outra margem, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Essa é, sem dúvida, uma das mensagens mais belas que nós temos na Bíblia. Se nós voltarmos um pouquinho em Mateus, nós vamos ver Jesus triste pela morte de João Batista, que era seu primo, que era alguém que já pregava o Evangelho, já fazia a obra e estava ali e foi morto por um capricho de uma menina, de uma moça, de uma mulher. E Jesus, triste com aquela situação, começou a pregar para uma grande multidão. O engraçado, pastor, é que quem despedia a multidão eram os discípulos. Eles tinham acabado de ouvir Jesus trazer uma grande palavra. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar os pães. Eles tinham acabado de ver Jesus fazer grandes milagres. E eles estavam acostumados a, quando acabava uma palavra, quando acabava algo que Jesus estava fazendo, Jesus costumava se retirar para um monte para orar. E os discípulos ficavam por ali para despedir a multidão. Esse é o papel de nós enquanto servos: cuidar para que o culto termine, cuidar para que os irmãos vão em casa em paz. E eu fico imaginando os discípulos dizendo: vá com Deus, vá com Deus. Mas nesse caso, quem escolheu despedir a multidão foi o próprio Jesus. Como será que ele falava, Patrícia? Vá comigo, vá com meu Pai, eu te abençoo. Imaginem como seria nós terminarmos um culto e o próprio Senhor dizer: vai para casa, Cláudio, eu te abençoo. Vai em paz, minha filha, eu estou contigo. Assim foi naquele dia. Algo diferente já aconteceu a partir daí. Porque no normal daqueles cultos, no deserto, na cidade, no meio da rua, o normal era Jesus se retirar e os discípulos despedirem a multidão. Naquele dia ele disse diferente: olha, hoje vai ser diferente. Vocês vão embora para o outro lado do mar. Vocês vão embora para o outro lado do barco. E eu vou depois. Podem ir na frente, eu vou despedir a multidão. E a Bíblia diz que era uma multidão. Então eram muitas e muitas pessoas. Para que Jesus despedisse aquele povo, demorou um tempo. E aqueles discípulos não tiveram medo. Por que eles não tiveram medo? Eles eram melhores do que nós? Não. Eles entendiam do mar. Eles conheciam aquela extensão. A Bíblia diz e os estudos dizem que aquele mar, que alguns podem chamar até de lago, ele tinha 13 quilômetros de uma banda a outra de comprimento. E eles conheciam com a palma da mão deles. Eles eram, muitos deles, pescadores de peixe. E ali eles começaram a fazer aquela travessia. Mas na hora que Jesus despediu aquela multidão, ainda era dia. Mas foi caindo o dia, entardecer e chegando a noite. E Jesus não chegava até eles. Até que entra na mensagem que nós queremos trazer nessa noite.
chegando já ao final da noite, ao entrar da madrugada, já havia ali uma grande tempestade. Uma tempestade fora do normal, do que acontecia na vida daqueles discípulos. Eles eram acostumados com tempestade, eles eram acostumados com chuva torrencial, eles eram acostumados com aquela água, com aquele lago, com aquele rio, mas com aquela tempestade extraordinária, pastor, eles não eram acostumados. E muitas vezes na nossa vida nós estamos achando que vai viver sempre do jeito que a gente entende, sempre naquele lugar que a gente domina, sempre naquela situação que nós conhecemos, e na maioria das vezes, quando vem uma tempestade extraordinária, uma doença extraordinária, uma tristeza, um problema, uma escassez, uma epidemia, um desemprego extraordinário, não é o diabo que manda. Quem mandou foi o próprio Deus, para ensinar para aqueles discípulos uma mensagem que ele não ensinou no meio da multidão, que ele não ensinou enquanto estava aquele tanto de gente, que ele precisou retirar eles lá do meio da multidão, colocar eles no meio de uma grande tempestade. A Bíblia diz que foi uma tempestade torrencial, uma tempestade que açoitava aquele barco. Eles começaram a se desesperar, eles ficaram abruptamente com medo. E diz a história que quando um pescador, os pescadores se juntavam para pescar naquele mar, e que eles viam alguma miragem, quando eles viam algum fantasma, aquele era um sinal de que eles iriam morrer. Era assim que dizia a história na época. E quando eles viram uma miragem vindo sobre aquela grande tempestade, eles entenderam que verdadeiramente era o fim para eles. E foi necessário Jesus falar para eles: ei, sou eu, calma aí, ó, calma aí, Elcio, calma aí, Samara, calma aí, pastora Maria, sou eu, é Jesus. Eu estou no meio dessa tempestade, eu estou no meio dessa calamidade, eu estou no meio da doença, eu estou no meio do flagelo, eu estou no meio da escassez, sou eu que estou aqui. E eles até olharam e até pensaram: pode ser Jesus. Mas em um grupo sempre existe alguém mais audacioso. E Pedro levantou e falou: é Jesus, se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá até a ti. Ele falou isso, Pedro, olhando nos olhos de Jesus, como nós estamos olhando nos olhos uma da outra. O perigo é que por poucos segundos ele se dirigiu para outro lado. E esse foi o grande perigo da vida de Pedro, e é também o nosso perigo, né, pastor? Olha aí para quem está do outro lado, diga para ele: cuidado, cuidado, porque desviar a atenção de Jesus, mesmo que por poucos segundos, é muito perigoso. Fala de novo: cuidado. Não é um sinal de alerta, cuidado. Desviar a atenção de Jesus por alguns segundos pode ser perigoso. Eu tenho certeza que você conhece alguém que desviou a atenção de Jesus por poucos segundos e foi perigoso. Hoje voltaram para as drogas, hoje voltaram para a bebida, hoje voltaram para a prostituição, hoje voltaram para o mundo do crime. Por que isso? Simplesmente porque desviaram os olhos de Jesus. É por isso que nós queremos deixar esse alerta para você, porque olha só, Pedro, ele vai ousar fazer aquilo que jamais eu faria, mas nem me pagando. Quando você fala em água, eu já fico assim, ó, essa água para mim é para beber e tomar banho. Passou daí, quem me conhece sabe disso, pastor. Só que quando Pedro olha para Jesus no meio da tempestade, ele olha e fala: se é tu mesmo, menino, se é tu mesmo, Jesus, manda que eu vá até o Senhor. Deixa eu te perguntar, tu teria coragem disso? Tu teria coragem disso? Deixa eu te perguntar, tu teria coragem disso? Tu teria, não, me responde, tu teria coragem disso? Mas de jeito nenhum.
Até porque não faz sentido alguém natural andar sobre as águas, ou faz? Não faz. Se o que a pastora acabou de nos falar aqui, se para eles é alguém andando sobre as águas como uma miragem, como um fantasma, por isso que eles gritam fantasma, é a mesma coisa, Lohane, deles está dizendo, a morte está vindo na nossa direção. Alguém ousar falar, então permita que eu desça do barco e vá em direção, já que você não é a morte, já que você é Jesus. Isso é de alguém de uma tamanha coragem, ou seja, de alguém de uma tamanha fé. E sabe, talvez o que está muitas vezes faltando a nós é um pouquinho dessa fé de Pedro. Aleluia, Jesus. Porque nós somos os primeiros de já abrir a boca e falar, ele até andou sobre as águas, mas ele afundou. Mas se ele afundou porque ele andou sobre as águas. Fala para alguém que está do teu lado aí, não tenha medo. Não tenha medo. Mesmo que aparentemente você vá afundar, ao menos você vai ter ousado dar um passo de fé. Oh glória. Fala para alguém que está do teu lado, em nome de Jesus, ouse dar um passo de fé. Fala para alguém do teu lado, em nome de Jesus, ouse dar um passo de fé. Por quê, pastor Júlio? Porque o medo, ele é o oposto da fé. Eu gostaria que você participasse comigo e fale, o medo é o oposto da fé. Toda vez que você deixa o medo bater e entrar no seu coração, Jesus vai dizer, homens de pouca fé. E é tremendo quando Jesus chega na gente e fala, ó, homem de pouca fé. Por que você não teve fé o suficiente? Se a gente for para a Bíblia, pastora Ariana, ela manda a gente não ter medo quantas vezes? 366 vezes. Quantas vezes, igreja? 366. Não, pelo amor de Deus, dá uma chacoalhada nesse irmão do teu lado aí para ele acordar e diga, são 366 vezes. Vai, pastor, são 366 vezes. É a quantidade de vezes que a Bíblia diz que nós não devemos temer. Ou seja, Deus, nós temos um não tenha medo, não temas por dia na nossa vida, até mesmo no ano bissexto. Todos os dias. Ele já se preocupou até com o ano, né? Até com o ano bissexto. Todos os dias, é como nós começamos dizendo para vocês, o medo ele não desiste. E ele bate na nossa porta todos os dias. E na casa de alguém muito importante, não é a própria pessoa que abre a porta. Quem é que tem que abrir a nossa porta? A nossa fé. Nós podemos dizer, Senhora Fé, te designo hoje para abrir a minha porta. Todos os dias que o medo bater na minha porta, nós podemos pegar estes versículos da Bíblia e dizer, eu não preciso temer, o Senhor é comigo. Diga assim, eu não preciso temer. O Senhor é comigo. Todos os dias. Pense bem nessa situação de Pedro. Pedro estava no meio de uma grande multidão. Jesus tirou ele para um grupo menor, só para os discípulos ali dentro daquele barco. Mas ele ainda foi levado para uma situação ainda mais restrita. Ele foi levado para sobre as águas sozinho com Jesus. Eu imagino que ele quando ele pisou naquelas águas, que ele sentiu a água sólida, ele disse assim, eu estou vendo coisas que eu nunca poderei ver. Eu estou passando por situações que se eu contar, se eu disser, ninguém vai acreditar. E quando ele começou a pensar que era ele mesmo que era capaz, que era ele mesmo que tinha condições, ele começou a afundar. Porque nós não somos nada, tudo é o Senhor da nossa vida. Mas nós podemos aprender milhões e milhões de coisas com esse Pedro. Ele pode ter olhado para aquele grupo e dito assim, por que eles não estão aqui comigo? Por que eles não fizeram a mesma coisa que eu? Por que Jesus não permitiu que aquela multidão nos visse andar sobre as águas? E o que nós podemos aprender é, todas as vezes que o Senhor quer nos levar para uma outra atmosfera de bênção, de intimidade, de crescimento espiritual, Ele vai nos
intimidade. É para que nós possamos viver coisas que nós nunca viveríamos no meio da multidão. É para nos ensinar lições que nós só teremos quando estamos muito, muito, muito próximos de Jesus. É para que a gente entenda que o mínimo da distância que possa existir entre nós e Jesus é prejudicial para a nossa vida, é prejudicial não só para a nossa alma. Não está no tempo de nós pensarmos só em alma, viver uma vida normal no mundo e achar que só precisa se preocupar com a alma para que ela possa ir para o céu. Não, está longe de Jesus traz perigo para todas as formas da nossa vida. Está longe de Jesus, ainda que seja poucos metros, pastor, porque a Bíblia diz que Jesus segurou ele pela mão. Então a distância entre Pedro e Jesus era muito pequena, pastor Márcio. Era a distância de um braço. Pode ser 1 metro, pode ser 5 centímetros. Se nós estivermos longe de Jesus, é muito perigoso. Se os nossos olhos não estiverem fitos, como diz os Salmos, em Jesus é muito perigoso. Oh, glória. Muitas vezes a gente olha, Gabriel, e fala, Senhor, que turbulência é essa? Quantas turbulências você já conseguiu enfrentar? São poucas ou várias? Quantas delas, quando você estava ali naquele pico dela, você falou, é agora que eu vou perecer? Só que com Pedro a gente aprende o seguinte: são essas turbulências que vêm, são esses momentos difíceis na vida que vêm, eles só vêm para revelar uma coisa: o quanto nós somos dependentes de Jesus. Eles vêm para dizer para a gente, ó, se tu continuar olhando para Ele, você vai enfrentar isso. Essas turbulências vêm, Arthur, simplesmente para a gente entender que é com Jesus que a gente vai viver milagres. Oh, ainda que a gente esteja pisando e tentando andar e começando a afundar, lembra dessa palavra dessa noite, do dia 14/7, é Jesus dizendo para alguém: ei, essa turbulência é tão somente para tu entender que eu não vou largar da tua mão. Essa turbulência é para você entender que você não está só. Essa turbulência é para você entender: se tu clamares pelo meu nome, eu estou pronto para segurar nas tuas mãos. Você pode aplaudir, se pode aplaudir. Quando nós paramos para abrir os nossos lábios e dizer que estamos com medo, esse é um sinal triste. Esse é um sinal de que nós estamos ficando muito de olho na realidade da nossa vida. Que nós estamos olhando muito, estamos com os nossos olhos colocando muita atenção para esse mundo físico e material. Estamos tirando os nossos olhos daquele que deveria estar por todo. Quando nós confidenciamos ao nosso coração de que nós estamos com medo, nós estamos dizendo assim: olha, eu estou analisando as coisas pelo meu olho, eu estou fazendo as minhas contas, as minhas projeções, os meus cálculos, e neles nós vamos sempre perder e padecer. Nós só conseguimos vencer se nós olharmos pelos olhos da fé. Nós só conseguiremos vencer essa vida se nós olharmos pelos nossos olhos espirituais. Então olhar pelos nossos olhos carnais é sinal de medo, e o medo é sinal que nós estamos muito perto desta terra e um pouco longe dos céus. Abra sua Bíblia aí comigo, 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Oh, glória. A palavra de Deus, ela é uma semente. Se tu deixa ela crescer ali, ela vai produzir, vai gerar frutos. E não são frutos de medo, porque o Senhor não nos deu espírito de medo,
Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de temor, mas Ele nos deu espírito de ousadia, espírito de fortaleza. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1, vamos ler. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho. Então ordenaram a batalha contra os filisteus. Porém os filisteus estavam no monte da banda da lei, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem. Isso é um do lado e um do outro. Eu disse um do lado. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial um filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a arte da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Então ele parou e clamou às companhias de Israel, dizendo-lhes para que saíssem e ordenassem a batalha. Ele disse: não sou eu um filisteu, e vós não sois servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Eu posso escolher aí um jovem, um homem ou mulher para enfrentar uma igreja hoje? Posso ou não, gente? Posso ou não, gente? Posso ou não? Já era para você ter mais fé. Você acabou de ouvir falar da fé de Pedro. Mas olha lá o que ele diz: escolha de vocês um. Se esse me vencer, nós seremos os vossos servos. Mas se ele me vencer, se eu o vencer, então vocês serão os nossos servos. Sabe, nós lemos mais de 3, 4 versículos só falando das características do gigante, Vitória. Foi ou não? Foi ou não? Porque isso é simples traduzir. Toda vez que a gente vai entrar numa batalha, olha isso aqui, ouça em nome de Jesus, me dê tua atenção. Toda vez que a gente entra numa batalha, pastor Márcio, o que a gente faz? A gente começa a examinar o inimigo. E infelizmente a gente só consegue ver algumas coisas do inimigo. Só tem qualidade do inimigo. Olha a arma dele, olha o tamanho dele. Ele é um homem preparado, ele é um homem de guerra, ele é um homem de batalha. Olha lá como é que é a armadura dele, olha o capacete dele, olha a espada dele, olha o escudo dele, olha como é que ele vai vir para a guerra, olha a voz dele. E para piorar, esse inimigo ainda chega e nos afronta. Eu disse que esse inimigo ainda nos afronta. E quantos de nós temos parado por conta das afrontas? Só de falar, o inimigo já tem colocado medo no nosso coração. Só de se apresentar o currículo do inimigo já tem nos feito parar. Já tem nos feito, irmã Graça, ficar imóveis. Já tem nos feito travar. Já tem nos bloqueado. Ao invés de nós olharmos para o nosso currículo, me empresta, pastora Ariana, dá uma olhada aí para o seu aí, ó, dá uma olhada para o seu. Finja que isso aí é o seu currículo. Se fosse o teu currículo, o que estaria escrito aí? Quantas guerras você já venceu? Vai lá. Talvez você não enfrentou um urso, mas você já venceu alguma guerra? Talvez você não tenha aí no seu currículo um leão, mas você tem uma outra guerra. Talvez você não tenha aí algumas outras batalhas do oculto de Davi, mas com certeza você tem várias guerras que você travou no oculto. Só para eu saber que eu estou pregando a palavra certa, tem alguém aqui que já venceu mais de 2 guerras? Tem alguém que já venceu guerras que o pastor nem sabe? Tem alguém que já venceu guerras que a esposa nem sabe? Tem alguém que já venceu guerras que o marido nem sabe? Tem alguém que já venceu guerras que os filhos
homens fortes e valentes. Eram homens muito fortes e valentes. E quando aquele exército de Saul parou de frente daquele gigante, que eles começaram a analisar ele, conforme esses versículos que nós lemos, que eles começaram a olhar para aquele gigante que estava reclamando, xingando e zombando de um povo. Não era qualquer povo, era o povo de Deus, era o exército do Deus vivo. Aqueles homens ficaram paralisados. E quantas batalhas não têm nos paralisado? Quantas situações não têm nos paralisado? Quantas doenças, quantos adversários, quantas notícias ruins não têm nos paralisado, e nós ficamos assim, atônitos, sem saída, sem resposta, ficamos procurando o que fazer. Mas Deus tem sempre um socorro, um escape para nós. E aí entra na história, pastor, um menino pequeno, sem beleza como existia em Saul, que foi designado pelos seus pais para levar lanche para os soldados. E aquele menino chegou naquele arraial, chegou perto daquele vale, estava ouvindo alguém de longe zombar da sua família, zombar da sua casa, zombar daquele exército, zombar dos seus irmãos, zombar do seu Deus. Glória a Deus. E ele falou assim: mas ninguém vai tomar uma decisão. E alguém disse para ele: pastor, vamos daqui, vamos, dá logo um lanche aqui, me dá um pedaço desse queijo e volta para casa e não fala nada para o nosso pai, porque por aqui já há muita vergonha, nós já estamos extremamente envergonhados. E ele disse: pastor Reginaldo, como é que posso eu voltar para casa ouvindo alguém gritar e sussurrar e berrar que não existe Deus em Israel, que não existe força sobre o nosso exército? Nós precisamos ir lá, nós precisamos lutar, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas aqueles homens que estavam preparados para tomar aquela decisão não se viam preparados para ir adiante daquele gigante. Porque quando nós procurarmos com a nossa capacidade, nós nunca acharemos meios para vencer as nossas lutas. Mas quando nós olharmos pelos olhos da fé, ela nos municia com escudos celestiais, com armamento espiritual, e nos leva à fortaleza necessária para vencer aquela situação. Dá uma olhada aí para quem está do teu lado, diga para ele: até quando o medo vai zombar de você? Eita! Até quando você vai deixar o medo zombar na tua cara? Até quando você vai ficar parado só ouvindo o medo dizer: ei, se tu vir eu vou arrancar tua cabeça e vou jogar para as aves do céu comer? Cláudia, até quando a gente vai ter medo das baratas? Elas estão assim porque passou medo hoje. Mas até quando a gente vai ter medo daquelas coisas que a gente pode, ó, pisa aí, vai, pisa aí. Se uma barata vem, o que você faz? Corre, ouviu o quê? Não, pisa de novo, vai. Se uma barata vem, você faz o quê? Mas sabe qual é o problema? Se tu tá fugindo da barata, tu vai enfrentar quem? Evangelista Bruno, se o medo tem nos feito refém e está gritando conosco, porque então nós temos olhado para o tamanho do gigante. Para de olhar para o tamanho do gigante e olha para o tamanho da tua fé, porque mesmo que ela seja pequena, faça como aquele homem que disse para Jesus: Senhor, a minha fé é pequena, mas ajuda na minha fé. E então Jesus disse: pois então vai, seja feito não só conforme a tua fé, eu estou no controle da situação. Para de olhar para o tamanho do gigante. Então a nossa luta não é contra o nosso adversário. A nossa luta não é contra aquela escassez que nós estamos enfrentando. A nossa luta não é contra aquela porta fechada de emprego que nós estamos buscando. A nossa luta não é contra essa doença que nós estamos passando.
A nossa luta é contra a nossa própria incredulidade. A nossa luta é contra nós mesmos. Quando o Senhor coloca diante de nós, sabe? Se nós trouxéssemos essa palavra de medo para as crianças dessa noite, nós temos um livro infantil que se chama Menina do Chapéu Amarelo, algo assim. E ele diz, esse livro, que existia um bolo de aniversário no centro de uma mesa, na casa de uma pessoa. Mas aquela criança não conseguia chegar perto, porque quando ela olhava para aquele bolo, ela via algumas sombras e aquela sombra parecia de um monstro. Quando aquela criança era chamada para brincar de pique-esconde, ela não aceitava porque ela tinha medo de se esconder atrás de uma cortina ou embaixo da cama e lá ela ter um encontro com algum monstro. Aquela criança tinha medo de partir o bolo, porque se ela partisse o bolo, ela poderia achar algo dentro do bolo que iria fazer mal a ela. E aquela criança estava perdendo todas as possibilidades de brincar e de avançar, todas as possibilidades de criança, de criatividade, de traquinagem, de ser felizes e de se divertir. Até que alguém a projeção daqueles bonequinhos que nós colocamos para enfeitar o bolo, por conta da vela, fazia-se uma sombra. Ela passou a entender que dentro do bolo existia o recheio. Ela passou a entender que debaixo da cama, aquilo que parecia um monstro era a boneca que ela tinha esquecido. Ela passou a entender que atrás da cortina não existia monstro, era a sua própria sombra. Se nós trouxéssemos essa história infantil para a nossa vida, o que é que ela quer nos dizer? É que nós precisamos enfrentar. O problema não é o adversário, o problema não é a porta fechada, não é a doença. O problema somos nós que não cremos, que não estamos sozinhos, que diante de nós existe um exército, que diante de nós existe aquele que pode todas as coisas, que diante de nós existe um Deus e que Ele vai sempre diante de nós. Olha só, capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Isso é quem que está falando? Isso é quem que está falando? Quem é que está falando? Olha o que Saul vai dizer. Então Saul disse a Davi: contra esse filisteu você não pode ir. Fala comigo aí para alguém que está do teu lado. Contra esse filisteu você não pode ir. Fala de novo: contra esse filisteu você não vai pelejar, porque tu ainda é muito moço. Fala: você não vai lutar contra ele, porque você ainda é menino. Ele é homem de guerra, ele luta desde a mocidade. Fala para alguém aí: você não pode enfrentar ele. Só que a menina enfrentou o bolo, e ela descobriu que aquilo que estava travando ela, na verdade, eram só sombras. Davi enfrentou o gigante, e todos que tiveram que descobrir, eles descobriram simplesmente que o que iria determinar o fim da batalha não era o grau de capacidade ou de preparação de Davi. Não é porque Davi era um guerreiro forjado desde a sua juventude que ele iria vencer Golias, que era um homem desde a juventude treinado para a batalha. Então me ajuda, fala para alguém aí: o que vai determinar a vitória na sua vida não é a sua preparação. Fala aí: o que vai determinar a vitória na sua vida não é simplesmente a sua capacidade, mas é aquele que te enviou. Oh glória! Porque Davi disse: pastor Márcio, eu vou a ele em nome do Senhor. Se você for lutar em nome do Senhor, entenda, por menor que você seja, por mesmo que você seja um menino, você é um menino que Deus vai usar. Ah, meu Deus do céu! Levanta a mão para profetizar, porque nós vamos profetizar em nome de Jesus. Assim como essa barata que a gente pode pisar, você vai vencer. Pastor, mas eu sou pequeno. Você é um menino
você perde. Mas se tu tiver fé, você vence. Se tu tiver fé, você vence. Ah não, se você for incrédulo, se você for incrédulo, mas se você tiver fé, pastor, de que tamanho, pastora? Do grão de mostarda. Não, de que tamanho, gente? De que tamanho, pastora? Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga que tamanho é a tua fé. Porque se tu tiver fé bem pequenininha, a vitória já é tua. Diga para ele, se tu tiver fé bem pouquinha, mesmo tremendo, tu vai pisar sobre as águas e vai andar. Se tu tiver fé mesmo que pequena, a pedra vai ter que acertar o gigante. E o gigante vai para onde? O gigante vai para onde? Só que aí, pastor, nós passamos a semana orando por esse tema e escrevendo. Para ficar bonitinho assim, precisam umas 20 folhas de rascunho. E na quarta-feira, quando a Lígia estava no círculo de oração, eu estava em oração no quarto e pedindo a Deus confirmação dessa palavra. E eu achava lindo tudo aquilo que o Senhor já tinha nos dito a respeito do medo. Ele dizia que nós precisamos avançar. Ele dizia que nós não precisamos nos entregar ao medo. Ele dizia que nós podemos mandar a fé receber o medo todas as vezes que ela bater a nossa porta. O Senhor nos dizia que nós vamos atravessar um rio, mas depois que acontecer, muita gente vai dizer, não era rio, não, era só um lago. Vai tentar diminuir a nossa luta, vai tentar diminuir o tamanho da vitória que nós conseguíamos, mas agora eu te convido a apertar um pouquinho o sapato, a se ajeitar na cadeira, porque nem tudo é só flor. A palavra do Senhor é também justiça. E aí o Senhor nos deu esse versículo para finalizar em Hebreus 10, 38. Se você recuar, se secar pelo medo, Deus não tem prazer em você. Porque aquele Deus que colocou 366 vezes na palavra dele, dizendo para você que você não precisa temer. Aquele Deus que nos contou histórias verídicas e verdadeiras desde o Gênesis ao Apocalipse. Aquele Deus que nos disse desde Adão e Eva até João, dizendo não temas, eu sou contigo. Você pode estar lá no Gênesis, no Éden. Olha, você pode estar no jardim, eu sou contigo. Você pode terminar a tua carreira lá na ilha de Patmos, eu estou contigo. Esse mesmo Deus também diz, mas espera aí. Se você não der ouvidos à minha palavra, e se você não crer, e se você continuar dando espaço no medo, pelo medo e em medo, eu não terei prazer em você. Esse Deus diz que se o medo nos secar, se nós permitirmos nos secar todos os dias, nos diminuir e dizer eu não vou, eu não consigo, eu não posso, e nós colocarmos esse espírito de covardia sobre nós, ele diz, eu não tenho prazer em você. E eu gosto muito quando nós trazemos palavras à igreja, dizendo que nós vamos vencer, que nós vamos vencer, que o Senhor é Deus, que Ele pode, mas existem palavras também de justiça, e essa é uma delas. Se nós dermos espaço para o medo na nossa vida, o Senhor não tem prazer em nós. Porque o prazer de Deus está quando nós dizemos eu não posso, mas eu vou no nome de Jesus. O prazer de Deus está quando nós dizemos eu não sei, mas eu vou em nome de Jesus. O prazer de Deus está quando Ele sabe que nós não sabemos nem ao menos o que está à nossa frente, mas nós dizemos eu vou fazer porque eu vou é no nome de Jesus. Pastor, isso é só para luta, quando o Senhor coloca luta? Não, para todas as áreas da nossa
Senhor colocou algo na nossa vida, por mais loucura que seja, por mais difícil que seja, por mais que nós não tenhamos visto ninguém fazer ainda, por mais que não conheçamos quem tenha passado e vencido, não importa, não há na Bíblia alguém que estivesse com Deus, ouvindo a sua palavra, cumprindo o seu propósito, que tenha padecido, morrido ou perdido. Nós não seremos o acaso, não seremos o primeiro, mas nós não podemos temer quando o Senhor nos manda ir. Quando o Senhor te municia com uma voz para nós louvarmos a Ele, nós dizemos: eu não posso louvar, não tenho a capacidade técnica e vocal da Catherine. Nós estamos com medo e o Senhor perde o prazer em nós. Quando o Senhor planta em nós sonhos no nosso coração e nós dizemos: esse sonho não é para mim, eu sou muito pequeno, eu não posso, eu não consigo, o Senhor perde o prazer em nós. Quando o Senhor nos dá sonhos e desejos e nós chegamos empolgados, mas quando aquela empolgação passa, nós entregamos de volta e dizemos: não vou fazer, não consigo, não tem ninguém para me dar ajuda, não tem ninguém para segurar minha mão, não tem ninguém aqui por perto que esteja fazendo a mesma coisa que eu, não tem ninguém que me acompanhe em andar sobre o mar, não teve um irmão que pegasse na mão de Davi e entrasse diante daquele Golias junto com ele. Mas não foi o nome dos irmãos, não foi o nome dos outros discípulos, foi daqueles que tiveram coragem, que o Senhor escreveu na palavra dele. Então, por menor que você seja, por maior que você seja, não deixe o medo crescer dentro de você, não deixe o medo tomar conta de você, porque nós estamos aqui orando, intercedendo e ensinando você. Nós nascemos para dar prazer ao nosso Deus, e nós damos prazer a Ele quando nós cremos na sua palavra, no seu poder, na sua graça. Oh glória, oh glória. Curva a tua cabeça, ministério. Entenda uma coisa: se o inimigo está te perseguindo, é porque você tem um grande valor. Se o medo está te afrontando, é porque ele quer te parar, ele quer te vencer. Até quando você vai deixar o medo te afrontar? Entenda uma coisa: se você tem valor para Deus, você tem um chamado. Entenda que você tem diante de Deus um talento. Entenda diante de Deus que você tem uma direção. Entenda que diante de Deus a tua salvação vale muito. Ele tem nos chamado, Ele tem nos capacitado, Ele tem falado: ei, não volte atrás, mas continue a pelejar. Não deixa o medo te vencer. Por que isso, pastor? Porque maior do que o medo na tua vida tem que ser a promessa dele. Ele já fez essa promessa, Ele já te capacitou para essa promessa, Ele já te municiou com a espada do Espírito, Ele já te chamou para essa batalha, Ele já te chamou para que você possa se levantar como homem e mulher que não vai retroceder, para que você se levante esta noite e diga: Senhor, já chega, medo, já chega, medo, temor, já chega. Se você pode, se levante. Se você pode, se levante. É noite, pastor Júnior, de nós desenterrarmos talentos, de nós desenterrarmos sonhos, de nós desenterrarmos aquilo que o Senhor nos deu, plantou no nosso coração, trouxe à nossa mente, e nós por alguns momentos sentimos alegria, sentimos um arder no nosso coração, mas deixamos isso passar por conta do medo. É noite do Senhor trazer de volta os nossos sonhos, é noite do Senhor desenterrar os nossos talentos, é noite do Senhor trazer de novo, abrir os nossos alforjes e encher de alegria, de coragem e de fé.
de nós jogarmos para fora da nossa casa, da nossa família, da nossa área profissional, da nossa espiritual. É noite de nós chutarmos para longe o medo que nos diz que se fulano, ciclano, beltrano não se casou, nós não vamos nos casar. É noite de nós rejeitarmos aquelas maldições hereditárias que foram jogadas sobre a nossa casa. É noite de nós jogarmos fora todas aquelas palavras negativas que chegaram até a nossa alma. É noite de nós jogarmos fora aquele medo que só nós mesmos conhecemos. É noite de nos enchermos de fé. Segure a mão de quem está ao teu lado, segura. Deixa de ver com você. Segure aqui no corredor também. Isso. Olha, ao celular, Reginão. Você só segura daqui a pouco. Dá uma chacoalhada no teu irmão aí. Porque nós iniciamos com uma pergunta: até quando você vai deixar o medo te paralisar? Chacoalha ele e pergunte para ele agora, para ver se ele entendeu. Diga onde você estaria se o medo não tivesse te parado. Pronto, Richard, se ficou bom, você volta. Pergunta para alguém aí aonde você estaria se o medo não tivesse te parado. Na tua casa, onde ela teria chegado se o medo não tivesse te parado. Na tua profissão, qual era a profissão que você teria se o medo não tivesse te parado. No teu casamento, aonde estaria o teu casamento se o medo não tivesse te parado. Nas realizações dos teus projetos, dos teus sonhos, e em qual situação você estaria se o medo não tivesse te parado. É noite, ó, de dar um passo aí, vai. Marcha. Porque enquanto você permanecer, receba essa palavra, enquanto Tainara nós permanecermos como o exército de Saul, nós vamos ficar parados no vale e o inimigo do outro lado só dizendo não vem, porque se vier eu vou te matar. Nós ficaremos do lado, o inimigo gritando, se vier, irmão Batista, já era, eu vou arrancar tua cabeça. Você não é chamado para ser parte do exército de Saul, mas você é chamado para fazer parte do exército de Jesus. Só quem faz parte desse exército começa a marchar, começa a abrir a boca, começa a liberar a glória, começa a profetizar. Medo, você não vai me parar. Medo, você não vai me parar. Medo, você não vai me parar. O fogo não me queima, as águas não afundar.